Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de soma C e média C, que na verdade são uma continuação da fórmula Conte C, mas ao invés de contar, elas vão permitir a gente fazer a soma ou fazer a média do nosso conjunto de dados. E isso vai permitir a gente tirar mais informações. Vocês vão reparar que é a mesma planilha que a gente está usando da última aula, só que a gente está usando aqui nessa nossa aba de vendas bebidas. E a gente tem aqui nos nossos valores possíveis também, na nossa aba dados. Então, vamos começar a nossa análise. Da mesma forma que na última aula, a gente vai acrescentar aqui uma outra planilha para a gente poder fazer essa análise. E eu vou renomear essa planilha para análise de vendas. Então, a primeira coisa que é interessante para a gente é saber qual é o nosso total de vendas. A gente tem 276 vendas realizadas. Então, aqui, vendas realizadas, 276. E agora a gente vai começar a usar essas nossas fórmulas para tirar informações interessantes daqui. Então, uma primeira informação que pode ser interessante aqui para a gente tirar é eu saber o total de receita que eu tenho para cada produto, saber qual é o meu produto que me gera mais receita. Então, a gente vem aqui no nosso conjunto de dados, seleciona aqui os nossos produtos possíveis e a gente vai usar a nossa fórmula soma C para fazer isso. E como é que ela funciona? A gente coloca aqui soma C, repara que não tem um ponto aqui como tinha no Conte C. E vocês vão perceber aqui que os argumentos dela são iguaizinhos a do Conte C, só que você tem esse terceiro argumento aqui que vai ser interessante para a gente. Então, o nosso intervalo é um intervalo que vai corresponder ao nosso critério, ou seja, vai ser o intervalo onde eu posso ter o valor vodka. A gente vem aqui em vendas bebidas, é o nosso intervalo de produtos, seleciona aqui esse nosso intervalo, ponto e vírgula. O nosso critério vai ser o valor que eu estou procurando, o valor que eu estou procurando é vodka, ponto e vírgula, e o nosso intervalo de soma vai ser o nosso intervalo do valor que você quer somar. Qual é o valor que você quer somar? Eu quero somar o valor de compra. Então, se eu quero somar o valor de compra, eu vou escolher o meu intervalo do valor de compra. Só toma cuidado que o seu intervalo do valor de compra ele tem que começar e terminar junto com o seu intervalo normal para a sua fórmula fazer sentido. E a gente fecha parênteses aqui e a gente vai ter o valor de R$ 6.660. E agora, se eu copiar e colar aqui embaixo, a gente vai ver todos os nossos valores. E com isso a gente descobre que, no nosso caso, a vodka é o que gera a maior receita para a gente. Agora, a gente vai usar a nossa fórmula soma-C de novo, mas para calcular uma outra coisa muito interessante, que é a sazonalidade das nossas vendas. Então, saber quais meses são mais fortes e quais meses são mais fracos. Então, a gente vem aqui no nosso conjunto de dados, vem aqui em mês de compra, coloca aqui o valor, mês de compra. E aqui a gente não vai ter esse valor escrito assim, a gente vai ter o valor 1 e Ctrl, puxa para baixo até o mês 12. E aqui a gente vai descobrir a nossa sazonalidade usando novamente o soma C. Então, igual a soma C. O nosso intervalo vai ser o nosso intervalo dos meses. Então, é um intervalo que vai corresponder ao nosso critério. Ponto e vírgula. Análise de vendas. O nosso critério vai ser o mês que a gente está procurando, então no caso mês 1, ponto e vírgula, e nosso intervalo de soma vai ser novamente o nosso valor de compra. Apertando Enter aqui, a gente tem o valor R$ 631. Puxando para baixo, a gente tem todos os valores. E vocês vão reparar que, por exemplo, no nosso mês de outubro, a gente não tem nenhum valor. Então, significa que no mês de outubro não foi feita nenhuma venda. Em compensação, no mês de fevereiro, a gente percebe que os nossos meses de fevereiro, março e dezembro são os meses mais fortes em relação à nossa venda de bebidas. Uma última questão em relação à fórmula soma-C para a gente entender melhor é que se vocês olharem aqui, o nosso valor intervalo soma ele está entre colchetes, que é porque ele não é um valor obrigatório, porque se o seu intervalo for a mesma coisa que o seu intervalo soma, você não precisa colocar um intervalo soma, que ele já vai somar os valores do seu intervalo. Agora vamos para a nossa fórmula média C. O que essa fórmula vai permitir a gente calcular? Olhando aqui o nosso conjunto de dados, a gente vê que a gente tem algumas informações interessantes que essa fórmula pode dar para a gente. Como, por exemplo, é interessante a gente saber qual é a nossa média de satisfação de acordo com cada bebida. Então, qual é a média de satisfação das pessoas que compram cerveja? Qual é a média de satisfação das pessoas que compram vinho? Então, vamos lá. A gente vem aqui em nossa aba dados. Novamente, vai ser dividido por produtos. Só que aqui a gente vai colocar, deixar aqui produto, e aqui a gente vai colocar média de
satisfação, só para conseguir identificar melhor. E aqui a gente vai usar média C. E vocês vão ver que o formato dela é o mesmo formato da nossa soma C. Então a gente vem aqui no nosso intervalo, a gente procura aqui o nosso produto, ponto e vírgula. Qual vai ser o nosso critério? O nosso critério vai ser o produto vodka. E o intervalo que a gente quer fazer a média é o nosso intervalo de satisfação, para a gente saber qual é a satisfação média dos nossos clientes que compram vodka. Então a gente tem aqui um valor de 8.2. Eu vou tirar aqui alguns zeros, então vou arredondar, 8.3. E agora, copiando aqui para baixo, a gente vê o nosso valor e a gente vê que a nossa satisfação, a nossa média de satisfação, ela está regular para todos os nossos produtos. E agora uma outra coisa que também pode ser muito interessante a gente calcular com esse média C é saber qual a nossa cidade que em média faz as maiores compras. Então seria o nosso ticket médio de acordo com a cidade que a gente está fazendo. Então a gente vem aqui no nosso conjunto de dados, cidade, Ctrl C, cola aqui, Ctrl V. E aqui a gente tem ticket médio. Então a gente vai ter o ticket médio por cidade. E aí eu vou colocar aqui média C. E aí o nosso intervalo vai ser o nosso intervalo de cidades, ponto e vírgula. Os nossos critérios vai ser a nossa cidade, ponto e vírgula. O intervalo que eu vou querer fazer a média é a média de compra, de valor de compra. Então, as minhas compras do Rio de Janeiro são em média de R$51. Em São Paulo, média de R$83. A gente percebe aqui algo que a gente talvez não esperasse. O nosso valor de Salvador é de R$136, muito acima dos nossos outros valores. Então, vocês reparem que com essas duas fórmulas a gente consegue tirar muito mais informação do nosso conjunto de dados e a gente pode aplicar isso para qualquer relação. Então, a gente pode querer, por exemplo, calcular qual é o total de gasto por pessoas. Que vocês usarem aqui, ó, a gente tem o João aqui aparece uma vez. Se olhar aqui embaixo, ó, o João aqui aparece comprando de novo. Então, a gente pode calcular o total de gastos por cliente, qual o gasto médio por cliente, quais os produtos que cada cliente compra. Então, repare que com essas três fórmulas, a conta C, a soma C e a média C, a gente já tem um nível de possibilidades de cálculo, de retirada de informações do nosso conjunto de dados muito grande, o que é muito interessante para a gente. Então, por essa aula a gente vai ficar aqui. Valeu e até a próxima aula.